Bom, enquanto isso, o assunto também importante desta quarta-feira é que termina hoje o prazo para que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 6 réus, que fazem parte daquele núcleo crucial, apresentem suas alegações finais no processo no Supremo Tribunal Federal. Para quem está conosco pela TV, a gente faz um intervalo, mas a gente segue falando sobre isso no YouTube, inclusive com a informação aí de o apoio de alguns advogados que vão ajudar a defesa de Bolsonaro. Essa é a etapa final do julgamento, né? Teve o prazo dado às defesas para que apresentassem as alegações finais. Hoje termina esse prazo para essas alegações finais. Além de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, devem se manifestar as defesas de Alexandre Ramagem, deputado federal, ex-diretor da BIM, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil. Por ter fechado o acordo de delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid foi o primeiro dos réus a entregar as suas alegações finais ao Supremo Tribunal Federal. Bom, a Mônica Bergamo, a nossa rainha e colunista do jornal Folha de São Paulo, que mandou um beijo para a nossa audiência, mas não pôde falar conosco que ela está em voo neste momento, ela traz essa coluna, que está também na nossa página do UOL, falando que a defesa final de Bolsonaro ao STF tem parecer de professores da USP e da PUC. Essa defesa ela vai contar com a ajuda de professores renomados da PUC de São Paulo e também da USP, onde o ministro Alexandre de Moraes dá aulas. O professor titular de Direito Penal da PUC, Oswaldo Dueck, vai discorrer sobre os aspectos de direito penal material envolvidos no caso. O professor de Direito Processual Penal da USP, Gustavo Badaró, deu um parecer sobre o direito de defesa. E o professor e também ex-deputado e ex-procurador de Justiça, Fernando Capês, faz o terceiro parecer e que vai compor essa defesa de Bolsonaro, que será apresentada ao Supremo Tribunal Federal hoje, ainda hoje. É o final do prazo hoje. A Procuradoria-Geral da República já apresentou as alegações finais em julho. No parecer, o procurador-geral Paulo Gonet pediu a condenação dos 8 acusados e disse que Bolsonaro foi o principal articulador e beneficiário das ações para tentar implantar um golpe de Estado no país. O que a gente tem acompanhado publicamente por parte das defesas, né, tanto de Bolsonaro quanto de outros, é de que essa tentativa de golpe nunca aconteceu, que esse não era o objetivo. Bolsonaro sempre alega que não estava no Brasil no dia 8 de janeiro e, por isso, não tem nenhum envolvimento relacionado ao 8 de janeiro, é o que Bolsonaro vem apresentando na sua defesa. Mas tem aí essa contribuição desses outros advogados que vão ajudar, inclusive, na composição do que será apresentado ao Supremo Tribunal Federal ainda nessa quarta-feira, dia 13 de agosto, que é o prazo final para essa entrega. Estamos voltando com quem está conosco na TV e a partir de agora todo mundo junto. A gente está falando sobre o prazo final para que a defesa de Bolsonaro e outros réus apresentem ao Supremo Tribunal Federal as suas alegações finais. Josias, a Mônica Bergamo traz aí essa informação de que alguns advogados renomados da PUC e da USP vão apresentar seus pareceres também, isso vai ser incluído nessa defesa. O que esperar dessa defesa final de Bolsonaro? O que pode ser apresentado de diferente do que a gente já ouviu e viu eles falarem? Você vê a dificuldade da defesa em preparar um documento final sólido bastante para livrar o Bolsonaro da sua excursão pelos 9 círculos do inferno. É tão difícil para os advogados que eles estão recorrendo aí a pareceres de acadêmicos e tal. Agora, o Bolsonaro está numa situação muito complicada. Ele é apresentado pela Procuradoria-Geral da República como chefe de uma organização criminosa que tentou dar um golpe no Brasil, e ele ficou espremido entre 2 grupos. De um lado, há o Trump e os seus operadores, que assinam sanções e ameaças contra o Brasil e as autoridades brasileiras, e do outro lado há os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal que assinam apenas sentenças. Então, de um lado assina sanção, do outro assina sentenças.
e as sanções não foram suficientes para desestimular os que assinam as sentenças. Então, a defesa busca pareceres de professores da USP, da PUC, pessoas respeitáveis e renomadas, vão discutir teses acadêmicas, questões processuais. Agora, esse tipo de debate não vai resolver o problema do Bolsonaro. A essa altura, Bolsonaro precisa muito mais do que o reforço de pareceres, por mais renomados que sejam os seus autores. Ele precisa, Fabiola, para ser bastante objetivo, de um milagre. Bolsonaro precisaria de um milagre para evitar a sua condenação, para obter uma absolvição. Ele, nessas alegações finais, o suporte que ele recebe do Trump é imprestável. Então, a defesa do Bolsonaro, como disse, tem que fazer um milagre. O Bolsonaro é o primeiro presidiário da história que está sendo encarcerado no regime de conta-gotas. Ele primeiro sofreu a apreensão do passaporte e aí foi trancado no Brasil. Depois, como resultado da parceria do Eduardo Bolsonaro com o Trump, ele recebeu uma tornozeleira e o isolamento social noturno impediram o Bolsonaro de deixar Brasília. Com a prisão domiciliar, que foi decretada na semana passada, a sala de estar do Bolsonaro virou antessala da cela. Então, agora, o futuro presidiário ainda não percebeu, mas ele está jogando um jogo cujo resultado não pode ser revertido no tapetão da Casa Branca ou com pareceres de professores renomados. Para que o Bolsonaro revertesse esse quadro, ele precisaria de uma defesa técnica que refutasse todas as evidências que foram colecionadas contra ele, seja na delação do Mauro Cid, seja nos testemunhos de ex-comandantes militares que refugaram o golpe, que se recusaram a rubricar ou aceitar a minuta que previa lá providências como o fechamento da Justiça Eleitoral, prisão do chefe da Justiça Eleitoral, do ministro Alexandre de Moraes, planos alternativos ali que previam até a execução do presidente eleito, do vice-presidente eleito. Então ele tem que arrumar uma defesa técnica que refute essas provas todas. Está difícil, só um milagre, Fabiola. Só um milagre, professor Mairovich, achei interessante esse ponto aí. Né? O senhor como juiz, como advogado, a gente sabe que o advogado sempre tira ali, né, da manguinha aqui, ó, tá! Aí todo mundo, uau, como pode? Conseguiram uma reviravolta, né? A inteligência dos advogados a defender a todos, usando a lei, né? Usando a lei, o que tem aí que a defesa de Bolsonaro pode recorrer? Como é que o senhor vê esse apoio de advogados renomados, professores renomados da USP e da PUC com seus pareceres? Fabiola, só uma coisa, eu não sou advogado, tá? Desculpa, a gente fala advogado porque... Advogado. Não, deixa eu só... Tem mil razões. Deixa eu até entender. Não, professor, calma, deixa eu só... Porque a gente sempre fala que a pessoa que se formou em Direito, ela já é, automaticamente advogado. E bacharel. Não é bacharel. O senhor nunca advogou, né? Assim, advogou. Advoguei antes de ingressar na magistratura. Então não posso falar que o senhor é advogado. Antes de ingressar. Eu ingressei e advoguei. Antes de ingressar na magistratura, eu advoguei por longos anos. Ingressei na magistratura, fiz carreira, me aposentei e não acho certo, só esse é o ponto, que eu vá, como aposentado, tomar lugar de um jovem que está iniciando a carreira e entrar nesse mercado de trabalho. Aí é uma questão, mas é uma questão contestável. Poderia, né? Poderia, sim, poderia. Né? Poderia, eu tenho a minha inscrição lá suspensa, está lá à disposição, mas eu não acho correto, até porque aí eu comecei a escrever, aí eu preciso ter uma independência também. É nosso colunista. O jornalista tem, não sou um jornalista, mas tem que ter uma independência, coração uma isenção. Para ele, ó. Ele largou a advocacia para ficar com a gente no jornalismo. Ah, meu Deus, isso é um coração bom, entendeu? Ô, Josias, não é para...
Ó, Josias, tá E vendo? atenção, Muito atenção, bom. Fabiola, Alguém atenção. precisa, alguém precisa corrigir as batatadas que a gente fala no ar, né, Fabiola? Ó, deixa... Não, 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 Ó, o não, tempo não tá é isso. E voando. olha, olha, É. elogio em boca própria, é vitupério, e o Camões diz isso. Mas eu tenho aqui uma regra própria de vida que me deixa olhar para o espelho e ficar tranquilo. Boa. Então, veja, você não advoga, mas ganha como jornalista. Atenção, eu não ganho como jornalista, não ganho em palestras. Como tenho aposentadoria, eu acho que eu tenho que prestar um Uhum. serviço, tá? Então, não É estou mesmo. aqui desprezando o Camões, tá? Mas é só para deixar Ó, claro a coisa. vamos correr, a Fabiola adora bater papo e o nosso All News tá correndo. Tem um monte de Isso, pauta isso. aqui, ó. Mas, Fabiola, Vamos lá, só um ó, milagre, professor Mayroft, pode livrar Bolsonaro das suas acusações, como disse Josias? eu vou divergir do Josias nesse particular, em parte. Só um milagre por santo de prestígio, de muito prestígio. Não é qualquer santo que consegue esse milagre, viu, Josias? Por isso a nossa divergência. Só santo de muito prestígio. É, agora, oi, Fabiola. Tá me ouvindo? Eu tô aqui. Estou aqui. Ah, Vamos ver, vamos lá. Estou aqui. estava sem o retorno. É. Então, colocado isso, a gente tem que observar que parecer é uma coisa muito comum nos processos. Processos de gente importante, processos de pessoas que têm como pagar os pareceres, que ninguém dá parecer de graça, que é uma atividade muito exaustiva, exige pesquisas. Então, veja no campo tributário, pareceres são abundantes nos processos. Pareceres de professores, gente capacitada para fazer vingar algumas teses, é um grande reforço. Mas eu gostaria de lembrar que, dentre os pareceristas, tem um que vai pesar. Pesar por quê? Porque ele vai levantar questões processuais que geram nulidades e que, se não forem reconhecidas, poderão ser alegadas num futuro em revisão criminal, passado algum tempo. Mas vai ficar ali sempre plantados nulidades. Eu me refiro ao professor Badaró. Esse parecer dele é importante, mas não vai pegar. Não vai pegar porque o princípio básico da nulidade é que não há nulidade sem prejuízo. E prejuízo algum a gente pode aqui fixar, estabelecer prejuízo real, efetivo, concreto, palpável. Então, acho que os pareceres, principalmente na área penal, material penal, não pegam de jeito nenhum, de jeito nenhum. Agora, as nulidades serão expostas pelo professor Badaró e acredito que não, mas aí é que está a grande arma da defesa, as nulidades. Vamos dizer até do juízo natural, do Supremo tá julgando quando isso é da primeira instância, tudo isso vai ser agitado. Mas tem outra coisa, Fabiola. Nós ainda vamos. Hoje encerra-se o prazo para alegações finais e a gente tem que lembrar que no plenário, antes do julgamento e depois da fala do procurador, os defensores vão fazer sustentações orais. Então, nós temos aí uma outra oportunidade para defesa e novamente para repasse de pareceres, de memoriais. Então, a questão ainda tem mais essa outra fase. Mas, um outro ponto, Fabiola, e se para ganhar tempo alguém não apresentar alegações finais? Os réus que não apresentaram ficarão indefesos? A resposta é não. Aquele que não apresentar alegação final será intimado para que indique um novo procurador, um novo defensor técnico para fazer isso. E passado o prazo, se não aparecer um defensor técnico e nem alegações finais, se nomeia um defensor dativo. Então, tem ainda muita coisa a rolar debaixo da ponte, né? É.
Muita coisa, vamos acompanhar. Bom, quem vai chegando por aqui, ele, Ronilson Pacheco, conosco. Todas as quarta-feiras é dia do Ronilson aqui conosco. E ele fica só acompanhando a gente nos bastidores e cascando o bico de rir aí com as coisas. Olha lá, ele já chega com esse sorrisão que eu adoro. Ronilson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Josias, bom dia, professor. Estava aqui aprendendo sobre o porquê não advogado, né? Também preciso saber. O Ronilson também não é. Você também não é jornalista, ou você fez jornalismo também, Ronilson? Não sei que loucura que vocês cometeram, que eu sou teólogo de formação e me arrastaram para cá. Não, aliás. Então não é só comigo, não é, Ronildo? Não. É porque é isso. A gente quer sempre essas outras vozes e essas outras cabeças para compartilhar seus conhecimentos e estudos conosco, né, Josias? Sem nenhuma dúvida. Sabe que havia uma discussão um tempo atrás, Fabiola, sobre a presença de não jornalistas nas redações, né? Eu sempre me insurgi contra essa reserva de mercado. Eu acho que isso, longe de desmerecer, valoriza o jornalismo, né? Acho até que os cursos de jornalismo eles deveriam se dar em duas etapas. Na primeira etapa, a pessoa escolheria uma área qualquer da sua preferência, advocacia, medicina, arquitetura, e só lá no final, se tivesse pretensões de fazer jornalismo, aí sim faria um semestre, 2, para aprender aquelas técnicas do texto, a pirâmide invertida, a coisa mais importante antes da menos relevante. Mas acho que é muito enriquecedor para nós que tenhamos aqui pessoas das mais diversas formações, né? Um teólogo, um advogado, e um médico, por que não? Por isso estamos ouvindo aqui frequentemente especialistas, né, Fabiola?